Então, continuando o assunto da flexão de gênero, o Matoso Câmara propõe, então, uma releitura, uma reclassificação, aí, uma recategorização do que a gente chama, né, tradicionalmente de flexão de gênero. Então, ele vai dizer o seguinte, né, que a flexão de gênero é apenas para o feminino, que o masculino seria uma forma não marcada. O que quer dizer uma forma não marcada? É uma forma que tem como desinência de gênero um morfema zero. Por que é um morfema zero? Porque não existe desinência de gênero masculino, apenas o feminino. E aí, com isso, né, a gente pode pensar, e aí a Inguedor e a Maria Cecília, né, no livro delas, elas propõem uma nova categorização, né? Por exemplo, como é que eu vou ensinar a desinência de gênero para o meu aluno, né? Então, elas propõem uma nova categorização da desinência de gênero, né? Da flexão de gênero, melhor dizendo, e seriam três categorias, né? A primeira categoria seriam os nomes substantivos, né? Os nomes, né, de dois gêneros que têm uma flexão redundante. Por que ela vai dizer, por que elas vão dizer que a flexão é redundante? Porque, normalmente, quando a palavra é masculina ou quando a palavra é feminina, eu vou utilizar, no contexto linguístico imediato, palavras que concordam com esse gênero. Uma delas é o artigo, né? O artigo, ele tem a função, além de outras funções sintáticas, né? Enfim, é uma função de determinante, mas existe também uma função aí morfológica de designar o gênero das palavras. Então, como que eu sei que cônjuge é uma palavra masculina? Porque eu falo o cônjuge. Dentro da palavra cônjuge não existe nenhuma marca que indique para mim que a palavra é masculina. Mas eu sei que ela é masculina quando eu coloco o artigo. Né? Eu sei que a palavra é masculina quando eu uso um pronome masculino para me referir àquela palavra, né? Para determinar, para qualificar, né? Um adjetivo masculino para qualificar, enfim. Então, por isso que a Inguedor e a Maria Cecília vão dizer que a primeira categoria que nós temos de nomes, que seria a mais geral, né, seriam aqueles nomes que têm um morfema redundante, um morfema indicador de gênero redundante. Então, quando eu tenho um par de palavras, o lobo e a loba, o artigo já indica o gênero. Mas a loba, né, eu tenho, além, né, da indicação do artigo, eu tenho um morfema redundante, que é o A, né, o morfema A indicador de gênero. Quando eu tenho o pintor, a pintora, né, eu tenho também aí, além da indicação do artigo, eu tenho a indicação do gênero feminino a partir do acréscimo do morfema A. Uma segunda categoria, né, de palavras, né, em relação à flexão de gênero seriam aqueles substantivos que flexionam de gênero, que podem ser usados para os dois gêneros, mas que não tem uma flexão aparente, que é o caso, por exemplo, de o mártir, a mártir, o artista, a artista, o pianista, a pianista, né? O pedinte, a pedinte, o cliente, a cliente. Eu posso mudar o artigo, eu posso mudar o gênero a partir da mudança do artigo e pronomes e tal, e outras palavras, mas em especial o artigo. No entanto, a palavra não tem uma outra flexão ali, né? Não existe dentro da palavra uma flexão aparente, tá? Essa seria a segunda categoria. A terceira categoria seriam aqueles substantivos, aqueles nomes que têm um gênero único, que é o caso de o cônjuge, que é o caso, por exemplo, de o homem e a mulher. São palavras de gênero único, não flexionam, tá? Que seriam o caso de príncipe e princesa, né? Aí vai dizer assim, mas príncipe e princesa não é o feminino e o masculino? Só que são processos... Eu formo o feminino a partir de um processo derivacional, não flexional. Por isso que eu posso dizer que príncipe é uma palavra de gênero único, ele não flexiona.
Para eu achar o feminino de príncipe, eu preciso formar uma outra palavra a partir da inserção do sufixo esa, né? Como acontece no caso de conde, condessa, né? Também. Eu adiciono um sufixo e aí eu tenho um processo derivacional. Por isso que eu posso dizer que príncipe é uma palavra de gênero único e princesa é uma palavra de gênero único, tá? Então seriam essas 3 categorias relacionadas à flexão de gênero. Palavras que têm a flexão redundante, além do artigo. Palavras que não têm uma flexão aparente, que só são designadas pela presença ali do artigo. E as palavras que têm gênero único, tá? A casa, o pente, entre outros, ok?